Feedback para vendedores. Como fazer, de que maneira fazer, existem ferramentas para fazer, existe uma forma certa para fazer esse feedback aí para gerar mais resultado? Eu sou Miriam Perechático, eu sou mentora nacional de alta performance comercial e palestrante. Antes, eu quero te convidar, curte aí a nossa página, dá um joinha, se inscreve no canal para você receber mais conteúdo e nós vamos agora abordar esse tema que é quase que um tabu aí nas equipes comerciais. Vamos lá? Bom, gente, para começar, eu quero contar para vocês que eu mentoro mais de 200 gestores de equipe comercial e eu tenho dois grupos de gestores. Eu tenho grupos de gestores que não dão feedback de forma alguma e eu tenho gestores que dão feedback, mas fazem um processo de feedback errado, o famoso feedback. É uma piada, mas é sério, porque à medida que o gestor faz um feedback de forma incorreta, é melhor ele ter feito, porque pode sim prejudicar o desempenho comercial de um vendedor. Agora eu quero dizer para você o porquê é tão importante criar um processo de rotina para dar feedback semanal para o time de vendas, 1 a 1. Miriam, 1 a 1, sim. Existe o feedback que você dá em grupo e existe o feedback que você faz de forma individual. Se você tem 30, 40, 60 vendedores abaixo de você, você vai precisar aí ou fazer um cronograma muito bem planejado da sua agenda, mas se você tem aí 60, 70 vendedores abaixo de você, eu acredito que para sua maior eficiência você já precisa de um supervisor para te ajudar nesse processo, ok? Porque os 60 vendedores vai ser difícil você ter tempo de qualidade de gestão para você e ter tempo de qualidade para gerir pessoa a pessoa a ponto de trazer a eficiência dela, tá? Por que é tão importante o famoso feedback? Para quem não conhece ainda, nunca aplicou ou tem um pouco de receio de aplicar, gente, feedback é obrigatório. Feedback deve ser uma rotina do gestor. Não pode ser um parabéns que acontece, tipo feliz aniversário, sabe? Que acontece uma vez ao ano. Não, feedback deve ser semanal. Quanto mais próximo do movimento incorreto do vendedor você corrigir, mais rápido ele vai evoluir. Mais rápido esse vendedor vai corrigir sua postura, seus comportamentos, as suas habilidades e se ele estiver errando no processo de vendas, errando no fechamento, errando na ligação, errando no atendimento, você está próximo para fazer a correção, tá? O feedback, ele vai ajudar você a performar o teu vendedor. Nós não vamos falar aqui agora nesse vídeo sobre resultado, sobre faturamento das vendas do seu vendedor, porque isso é consequência. Você vai chegar lá, o seu vendedor vai chegar nos números que você deseja, certo? Porém, o feedback faz parte da performance do seu vendedor. E como você cria esse feedback, o que fazer no feedback, são as dicas que eu vou entregar aqui para você. Mas antes eu quero que você entenda os prejuízos que podem causar o não feedback ou a falta de feedback. Quando eu era gestora nacional de vendas de um time grande, eu fazia entrevistas de vendedores e também ajudei muitos empresários a fazerem entrevistas de vendedores. Na entrevista de emprego, eu perguntava, uma das perguntas que eu faço para o vendedor é: se você pudesse dar 3 feedbacks de melhoria para o seu antigo gestor ou gestor atual da empresa atual que você trabalha, quais são esses feedbacks, quais são essas melhorias que você entregaria para ele? E unanimemente, gente, todos os vendedores dessa pesquisa que eu faço, aproveito, essa pesquisa, eles falam que o gestor não dá feedback. O vendedor não sabe se está indo para o caminho certo, se está para o caminho errado, mas quando erra vem a cacetada, vem o fumo grande, Não tem feedback positivo e muito menos um feedback de melhoria, de construção e de crescimento. Então, os próprios vendedores reclamam quando não tem feedback, mas eles não falam isso para você, gestor. Eles falam isso para as outras pessoas, eles falam isso entre os grupos. E eu também já fui vendedora. E também não recebia feedback do meu gestor. E o feedback que eu recebia era crítica de algo que eu estava fazendo errado. Ou seja, a impressão é que você está sempre fazendo algo errado. E você, gestor, também não deve receber feedback, Às vezes a gente fica pensando aqui, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu estou indo para o caminho errado? Onde eu posso melhorar? E o vendedor, sim, enquanto ele não está em altíssima performance, e mesmo que esteja em alta performance, ele vai ter um momento ali de evolução e de crescimento, o feedback requer necessário, tá? Então eu quero dizer para você que feedback é uma ferramenta de gestão obrigatória.
obrigatória. E além disso, as consequências que você deixa acontecer no seu time é falta de engajamento. Se eu não sei para onde estou indo, eu não tenho motivação para ir, certo? Erros e prejuízos desses erros. Erro no processo de venda, perda de venda também pode ser uma consequência da falta de feedback. Vou dar um exemplo aqui claro para você. Se o teu vendedor faz venda fazendo ligação, tá? Vamos imaginar aqui que o seu vendedor faz venda por ligação ou por reunião. Se você escuta uma ligação ou acompanha poucas ligações e dá poucos feedbacks, olha o que pode acontecer. Se você escuta uma ligação, apenas uma ligação de vendas, e no ato você dá um feedback, o vendedor desliga, e no ato você dá um feedback de melhoria, ajustes, o pente fino do que ele pode melhorar. Você concorda que você salva as próximas 10, 15 ligações? Agora, se você espera as 15 ligações acontecerem, você pode perder essas 15 vendas, porque você não fez o ajuste que poderia salvar as outras ligações. Então, o feedback não pode ser um evento anual, nem mensal e nem quinzenal. Feedback deve ser imediato ao momento que você percebe o erro. Feedback deve ser imediato ali a hora que o vendedor está errando ou semanal, de forma rotineira, e eu vou explicar para você aqui, tá? A mesma coisa se o seu vendedor faz visita em campo, um atendimento de loja, balcão, você precisa monitorar esse vendedor por alguns momentos do dia, apenas para escutar um pouco o que ele está fazendo na venda, pede para gravar uma reunião com o cliente e assiste essa reunião para você poder dar um feedback mais assertivo e plausível daquilo que ele está fazendo, tá? Eu lembro que quando eu era gestora nacional de vendas, eu pegava algumas gravações de reuniões, gravações de ligações do meu time. Eu gastava em média 10 horas por semana só fazendo essas audições. Para quê? Para lapidar, para apertar aquele parafuso solto, sabe, no processo de venda. E a gente ia fazendo esses ajustes. Eu tive vendedor na base que a taxa de conversão dele era 12, 18, 28%. Não passava disso. Quando ele veio para minha base e eu comecei a fazer a gestão dele, eu comecei a monitorar por meio do feedback pedaços de melhoria, sabe? Escalas, ia plantando ali uma sementinha de melhoria aqui, um feedback ali, um feedback aqui, e esse vendedor chegou a estar a 70% na taxa de conversão. Ou seja, claro que eu usei outras ferramentas para fazer com que esse vendedor tivesse essa excelência, essa performance na conversão de vendas dele e ele batesse recorde de vendas. O feedback é uma das ferramentas, mas é uma das mais importantes, ok? Bom, o time de gestores que não fazem o feedback com o seu time de vendas, eu quero dizer para você o seguinte: monitore as causas disso. Entenda por que você não dá feedback e corrija imediatamente. Você precisa criar uma rotina de feedback com os seus vendedores. Tem gestores que não dão feedback porque tem medo, são inseguros, não sabem o que falar, tem medo de não ser aceito pelo vendedor sobre aquilo que você vai falar, né? Tem gestor que não faz porque acredita fielmente que não tem tempo para fazer. Na verdade, tempo a gente já sabe que é desculpa, né? É plausível para você, mas se for prioridade na sua vida, você vai arrumar um tempinho. E se você não tem tempo para fazer feedback semanal com o seu time, provavelmente você está fazendo outras atividades operacionais que você não deveria fazer, que você já deveria ter delegado, e aí não sobra espaço para você fazer as atividades primordiais da gestão. Uma delas é o feedback, tá? E a terceira causa de não fazer feedback é por não saber mesmo o que fazer, como fazer, as ferramentas utilizar. Mas nesse vídeo, nesse tema de hoje, eu vou contar para você a minha rotina de feedback que eu tinha com o meu time comercial antes de eu me tornar mentora nacional, tá? E é a mesma rotina que eu ensino para várias empresas de todo o Brasil. Bora lá! A primeira dica é prioridade. Se o feedback é tão importante, por que não há prioridade na agenda do gestor? Você deve sim bloquear um espaço na sua agenda rotineiro e semanal com cada vendedor do seu time. Semanalmente é 20, 30 minutos no máximo. Se você for objetivo, assertivo na tua fala, em 20, 30 minutos você consegue fazer um feedback com um vendedor. Isso deve estar na sua agenda e na agenda do seu vendedor semanalmente. E nada pode fazer você mudar a tua agenda, porque deve ser prioridade, tá? Cadência nesse planejamento é a segunda dica que eu dou. Nada vai adiantar você agendar com o seu vendedor, reunir o seu time de vendas e falar: galera, a partir de agora vamos ter reuniões de feedback semanal. A primeira semana você faz,
a segunda semana você faz, a terceira você muda a agenda, a quarta você esquece e a quinta já não acontece mais. Lembre-se, todo time comercial é o reflexo do dono e do gestor comercial ou do gestor comercial. Se você não tem disciplina, não tem cadência, não tem frequência nas execuções e atividades do seu processo de gestão, muito provavelmente o seu time também não vai ter a mesma cadência nos processos comerciais. Então, preste atenção nisso. Depois que você colocar na sua agenda a rotina semanal com seus vendedores, o que você deve fazer no feedback? Eu não vou trazer uma ferramenta mais avançada para você, eu vou trazer uma ferramenta bem básica, mas acredite, nem o básico 90% dos gestores comerciais que eu mentoro não fazem, tá? O básico que é, quais foram os seus resultados da semana? É pergunta mesmo, você pega o vendedor e cria uma rotina de perguntas com ele, onde você vai dar sugestões de melhorias e faz ele responder também o que ele acredita que precisa melhorar. Uma das perguntas que eu gosto de fazer é como foi seus resultados? Quais foram os seus principais indicadores? E óbvio que você vai ter os indicadores de performance para analisar em mãos, né? Quais foram os seus desafios e o que você acredita que você precisa melhorar na semana que vem? Bateu meta na semana? Não bateu. O que faltou para bater a meta na semana? Quais atividades operacionais de vendas você fez e quais atividades você não fez? E se não fez, por que não fez? Veja, o feedback ele deve ser inicialmente por meio de perguntas, onde o próprio vendedor responde para você as dificuldades, os desafios e ele mesmo entrega uma ação de melhoria, a qual você só monitora depois se ele está executando ou não, ok? Tem uma outra questão do feedback que se você está percebendo um comportamento, uma atitude, habilidades erradas, algo que seja incongruente com os resultados, você precisa dar um feedback onde você leva a informação e não faz perguntas somente para o vendedor. Você precisa ser assertivo no aperto do parafuso, digamos assim. E aí eu quero dizer para você, tome muito cuidado na hora de dar o feedback para você não tomar juízo de valor. Por exemplo, você não faz porque você não gosta, você é preguiçoso, você só perde venda. Cuidado com o juízo de valor na hora de entregar o feedback. Você precisa ser muito neutro e precisa ser descritivo. O que isso significa? Eu vou fazer um exemplo aqui para você. Vamos supor que o seu vendedor... Na tua empresa é importante que o vendedor esteja lá no horário combinado, das 8 às 18. E esse vendedor está chegando atrasado. Tome cuidado para não levar uma informação genérica, né, ou generalizada. Você só chegou atrasado essa semana e na verdade não, foram 2 dias. Então você pode fazer um feedback descritivo. João, eu tenho percebido que nas últimas 3 semanas você vem chegando alguns dias da semana atrasado. Eu gostaria de saber o que está acontecendo. Há alguma coisa que eu posso fazer? Entende? Vamos supor um outro feedback. O seu vendedor está oferecendo desconto para fechar e a gente sabe que isso acaba com a lucratividade. Se o seu vendedor está oferecendo desconto, ao invés de usar o desconto como negociação, como uma ferramenta para negociar, esperar o cliente pedir o desconto para negociar, você vai entrar com um feedback de correção. João, eu tenho percebido que nas últimas 20 vendas que você fez, você ofereceu o desconto para o cliente. E o correto é você esperar o desconto, ou o correto é você fazer uma técnica de fechamento, pagar no boleto ou no cartão, sem oferecer o desconto antes do cliente pedir. Eu quero saber como nós podemos resolver essa questão juntos. Ou seja, você dá um alerta para ele de que você sabe do erro, está observando o processo, mas não acusa. Você simplesmente fala, percebi, descreve o fato. Eu percebi que nas últimas 20 vendas que você fez, ofereceu o desconto para fechar. Você lembra qual é a política? Você lembra que nós conversamos já sobre isso? Qual é a nossa posição sobre isso? E aí, gestor, você tem uma ferramenta, que é você deixar de ser pai, deixar de ser aquela mãe chata da criança, sabe? Filho, eu já não falei pra você fazer isso? Poxa, filho, já não falei pra você tirar a toalha da cama? Mas eu já falei pra você não deixar o chinelo aí no meio da casa? É exatamente isso que os gestores fazem com os seus vendedores. Eles não são crianças e você não é pai e nem mãe, você é gestor. O gestor faz perguntas, faz um gerenciamento de informação e de pessoas por meio de perguntas. Então, só vamos recapitular aqui. Primeira etapa do feedback, crie rotina e cadência desse feedback. Bloqueie o seu tempo na agenda para dar feedback toda semana. O feedback deve ser descritivo e sem
juízo de valor com as perguntas que eu ensinei para vocês, ok? Desejo do fundo do meu coração que você tenha um altíssimo resultados nas suas vendas depois de você começar a aplicar o feedback. Se você tiver dúvida, chama a nossa equipe, me chama aí no chat, chama na mídia social, no Instagram, Miriam Mentora, no meu Instagram, e a gente bate um papo para te ajudar, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha com o maior número de gestores que você conhece que estão precisando melhorar as vendas por meio do feedback, ok? Até o próximo vídeo.